Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha estarmos aqui continuando essa série falando sobre a percepção gradativa da unção, o coração conseguindo crer e liberar a onipotência de Deus para a glória do Senhor. Nós temos esse tesouro em vaso de barro, meus irmãos, para que a excelência do poder seja do Senhor. E é óbvio que essa onipotência flui através da nossa voz mais e mais por causa do sangue. Aqui em Filipenses capítulo 3, no versículo, olha que coisa tremenda, meus irmãos, versículo 9. E ser achado nele, em Cristo, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé, a dependência, a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então Paulo colocava toda a sua dependência diante de Deus na obediência de Cristo na cruz. Essa dependência de Cristo, ela é essencial para que o Senhor comece uma santificação e prossiga. Como diz Romanos 1,17, é de fé em fé. Paulo sabia que não podia se bancar diante de Deus, porque por mais que Paulo procurasse guardar toda a lei, o desempenho aqui por fora, não matar, não roubar, não prostituir, mas a alma do homem está num processo, todos nós estamos. Paulo foi lendo os 10 mandamentos e quando chegou no 10º, Romanos 7,7, não cobiçarás. Aí ele diz, e eu morri. Quer dizer, ele conseguia guardar todo o desempenho por fora, mas a sua alma tinha maus pensamentos, sentimentos e desejos, como todos pecaram, carecem da glória de Deus. Jesus disse para os fariseus, vocês por fora parecem tão brancos, mas por dentro estão cheios de ossos, uma sepultura pintada com cal, mas que por dentro estava cheio de imundícia. Então a obra de Jesus não muda apenas o desempenho, fazer a coisa certa, mas a intenção pura, o querer efetuar. E nós sabemos que desde que recebemos a Cristo, temos sido santificados, mas todos nós somos ainda muito imperfeitos. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz ainda, não cheguei lá em Filipenses 3, mas prossiga para o alvo. Portanto, Paulo sabia que só podemos ter a ousadia diante de Deus pelo sangue de Jesus. Em Apocalipse 12:11 fala que eles entraram lá no céu por causa do sangue de Jesus. Ou seja, a obediência de Cristo, ela é computada e acreditada como nossa. Deus nos trata justiça de Deus por causa da obediência de Cristo. Aí entra em nós o espírito de obediência, para a obediência da fé, onde vamos obedecer cada vez mais. Mas nunca vai chegar um tempo em que nós obedeceremos os 10 mandamentos 100%. Nenhum de nós pode se bancar diante de Deus por esse desempenho. É claro que a melhoria nesse desempenho veio pelo Espírito, não é mérito, tem galardão. Mas mesmo que nós melhorássemos as nossas obras, quebrar um mandamento uma vez na vida é como se quebrasse todos. E mesmo que eu consertasse daqui para frente, o que é impossível, lá atrás, quem poderia pagar o meu passado senão o sangue de Jesus? Portanto, somos totalmente dependentes do sangue de Jesus que nos banca diante de Deus, diante das pessoas e dos demônios. Meus irmãos, todos nós somos imperfeitos. Quem é que está nos aperfeiçoando? O Espírito Santo. Quem é que pode ser perfeito diante de Deus, dos demônios e das pessoas o tempo todo, sem nunca ter um pensamento, um sentimento ou até mesmo um ato impensado, Então não há quem possa nos justificar senão o sangue de Jesus, e não há quem possa nos melhorar senão o Espírito Santo. E a terra boa é que ele continua se humilhando, negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo o Senhor. Todos nós temos que suportar o fato de sermos muito imperfeitos, mas não concordar com isso, Não pôr debaixo do tapete e dizer, Deus me ama, vou continuar fazendo coisa errada. De maneira alguma. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado, não faz as pazes com o pecado, nem brinca com o pecado. De maneira alguma, ele está em guerra contra o pecado. No entanto, por ter uma carne que volta e meia tem pensamentos, sentimentos e desejos que são antibíblicos, são confessados. E diz 1 João 5, quando eu quero servir a Deus e amar as pessoas, essas eventuais falhas confessadas, elas são perdoadas.
Em 1 Coríntios 11:31, diz que quando eu chamo o pecado de pecado, Deus se torna meu advogado. Ele não vai me julgar se eu já me julguei, se eu já me humilhei. Quantas vezes os reis de Israel erravam, falhavam? Isso não é justificativa para nós falharmos de maneira alguma, mas eles se humilhavam e confessavam aquilo. E como é que Deus os livrava? Por causa do sangue. Como é que Deus livrou lá em Êxodo 12? Eles colocaram a marca do sangue na porta e diz que Deus, vendo o sangue, livrava. Não era porque eles eram perfeitos no seu desempenho, mas porque eles confiavam. Nós somos justificados pela graça através da fé. O desempenho de Abraão, de Davi, todos que passaram por essa terra não foram 100% perfeitos. Eles foram justificados pela dependência, pela fé. No Antigo Testamento, no final do ano, eles faziam sacrifício reconhecendo que não tinham guardado os 10 mandamentos e que queriam melhorar. Então, o Senhor, vendo o sangue, perdoava o povo. Não era porque o povo merecia no seu desempenho ou porque eles eram pessoas perfeitas, não. Quando diz que Raabe colocou a fita escarlate e o muro todo caiu e Deus poupou a casa daquela ex-prostituta e depois ela fez parte da genealogia de Cristo, porque ela ajudou os espias. Olha só que coisa tremenda, meus irmãos. Raabe não era perfeita, nem a família dela. O Senhor diz, olha, aqueles que você colocar dentro da sua casa serão poupados. Então eles deviam crer na palavra e se esconder, confiando na misericórdia. Aquela fita significaria então o sangue de Jesus, porque eles estariam mostrando arrependimento, reconciliação com Israel e confiança de que Deus iria cumprir a sua promessa e o povo de Deus também. Você está vendo? O que nós vemos ali em Raabe é arrependimento e fé. A primeira pregação de Pedro, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, não é? Por isso nós vemos que o arrependimento nos dá acesso ao sangue de Jesus, o perdão, a justificação. Como posso me justificar diante de Deus, dos homens e dos demônios? Como que o homem pode escapar do juízo final se há uma lista de tudo que nós fizemos desde que nós nascemos? O diabo é o acusador dos nossos irmãos. Só que isso foi apagado dos registros celestiais pelo sangue de Jesus. O Senhor já pagou. Ele já sofreu em nosso lugar. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você veja que, se nós formos analisar, meus amados irmãos, quem pode nos bancar senão o sangue de Jesus? E quem é que pode nos melhorar senão o Espírito Santo? Porque a carne, ela quer continuar pecando. A carne, ela não se converte, ela precisa ser renunciada. Não podemos extinguir a carne. Podemos dizer não a ela vez após vez após vez. E aí o que nós vemos, queridos e amados irmãos, que perceber a unção e crer nessa onipotência fluindo através da nossa voz e manifestar isso, já que Deus ungiu a nossa voz para abençoar vidas, já que Deus colocou unção e virtude na nossa voz para curar enfermos, libertar cativos, pregar o evangelho com unção e levar o pecador ao arrependimento, né? Como diz lá em Atos 26, 16 ao 18, que Deus disse, olha, eu te ungi, Paulo, para tirar as pessoas, arrancá-las das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, né? O que vemos, preciosos queridos irmãos, é que essa unção, ela é disponibilizada pelos méritos de Cristo, do começo ao fim. Não é porque nós merecemos essa unção, não foi nós que escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu. Nos ungiu, glorificou o nosso espírito, assentou nas regiões celestes bem acima de principados e potestades, e que está fazendo uma obra de santificação na minha vida e na sua vida. Portanto, quem nos justifica é o sangue, e quem nos banca diante dos gigantes e desafios é a unção soberana do Senhor na nossa voz. É essa virtude, a mesma que tirou Jesus do túmulo. Se não fosse essa virtude do Espírito Santo na nossa voz, não haveria domínio. A vitória de Jesus teria ficado lá na cruz do Calvário, entendeu? Quando ele disse, eu venci, portanto vão, eis aí que vos dou autoridade, né? E quando ele diz que dou vocês poder sobre toda a força do mal, lá em Lucas 10, 19, ele está repassando isso pela presença do Espírito Santo que está em nós. Não fosse o Espírito Santo confirmar a nossa oração, nós seríamos mentirosos, porque nós não teríamos virtude em nossa voz
Nós não conseguiríamos mover o mundo espiritual. Foi a unção do Senhor, essa virtude, que produz os milagres necessários para arrancar os demônios que estão ali desde a queda. A legalidade e o pecado, agora o perdão e a unção. Agora o perdão e a unção.